Muito boa tarde, gurizada medonha. Eu tô longe um pouco, fiquei longe um pouco dos vídeos. Tô me preparando para voltar, o viagem amanhã. O Inter se despede do Campeonato Brasileiro, melancolicamente. E eu me despeço dos Estados Unidos amanhã, voltando ao Rio Grande do Sul, para ficar uma temporada aí com vocês, com o Internacional. E o que a gente tem para falar sobre isso aí? A gente tem muita coisa para falar. Esse final de campeonato escancarou as deficiências do Internacional. Esse final de campeonato vem colocando em prova o que eu venho falando aqui há muito tempo, que eu digo, não adianta vaga para Libertadores com o plantel que o Inter tem, porque o Inter vai ser coadjuvante. O Internacional vai simplesmente participar sem ganhar nada. O Internacional fez um jogo medíocre contra o Botafogo, não, até foi ruim, mas não foi medíocre. Mas hoje contra o Fortaleza, um jogo medíocre, com erros estampados de Roger Machado na escalação do Internacional. Havia desfalques, mas o Internacional tem que prestar atenção que com desfalques os outros times jogam e ganham. O Internacional faltou muitos jogadores e daí os expôs um defeito que eu venho falando há muito tempo aqui no canal. Mas as pessoas, como eu sempre volto a falar com os mais íntimos os meus amigos mais íntimos, gostam de confetes, gostam de enfeites. Então a gente vive disso aí, porque a gente vive num mundo de utopia, num mundo de acreditar no inacreditável. Porque nós, com esse plantel que a gente tem, nós não chegamos a lugar nenhum ano que vem. Não sei se ganhamos o Campeonato Gaúcho. E o trabalho do Roger termina esse ano, e ainda bem que terminou, porque senão corria o risco de Roger começar a perder o grupo. Assim como perdeu no Grêmio, assim como perdeu no Palmeiras, assim como perdeu no Bahia, assim como perdeu em outros times, no Atlético Mineiro, quando ele começa um trabalho fantástico, excepcional, e começa a decair de uma hora para outra. A tendência do Internacional, ou a teimosia de Roger Machado, de jogar com dois centroavantes como Borré e Ener Valencia, já deu. Já provou que não deu certo. Não dá para insistir no erro. Tu não pode começar a insistir nesse erro. Se não der, se o esquema de Roger Machado não inclui Ener Valencia para trabalhar junto, a gente tem que se desfazer de Ener Valencia. Se não é Borré, tem que se desfazer de Borré. Agora, o esquema que o Inter jogava não tem como jogar com dois centroavantes. Bruno Henrique não pode ser a solução para o meia construtor. De forma alguma. O Internacional tem Iago Noal, que não subiu, não teve uma chance. Hoje Roger acordou Luca de novo. Recolocou Luca depois de 20 jogos no segundo turno, Luca veio jogar. Então, a gente tem muitas coisas erradas. Bernabé mostrou as deficiências na marcação. Rocher mostrou deficiência. Apesar de ser um grande goleiro, ele vem falhando nos últimos jogos. Ele vem errando muitas jogadas. A zaga do Internacional não é confiável. O Internacional tem dois zagueiros que eram titulares, que eram o Vitão e o Mercado. O Mercado se lesionou. O Internacional está com Vitão e Rohel, que é um estabanado. Vitão e Cleiton, que é um péssimo jogador. O que sobra para nós colorados? O que a gente espera para o ano que vem de 2025 sem dinheiro? Vendendo Wesley, que não deve jogar mais com a camisa do Internacional, deve ter sido contra o Botafogo a última partida. Quem é o extremo? O Internacional não tem. Hoje o Wanderson estava suspenso, não podia jogar. Hoje o Inter não tinha Alário, que dispensou. Hoje o Inter não tinha alguns jogadores, como o Alan Patrick. E aí, o que sobra? O Internacional vai ser esse timinho que jogou, recordando Eduardo Cudê. Hoje eu lembrei do time do Eduardo Cudê. Hoje eu estava olhando o jogo, parecia que o Internacional incorporou o espírito de Eduardo Cudê. Sem nada. Sem o goleiro fazer uma defesa, uma no início do primeiro. O Inter teve uma chance de gol a 1 minuto de jogo, 2 minutos de jogo e nada mais. O Inter não teve mais nenhuma chance de gol. Teve gol do lado por Rafael Borré. Só. É muito pouco. Contra o Botafogo, o Internacional teve uma chance de gol com o Ener Valencia, que chutou no poste, num drible, em 90 minutos, jogando em casa, no Beira-Rio. Contra o Flamengo, o Inter levou 3-0 no primeiro tempo. Então, esses jogos contra Flamengo, Botafogo e Fortaleza, os times estavam em cima na tabela, o Internacional perdeu todas.
Senão perdeu todos. Então tem que se pôr um ponto de interrogação. O que nós precisamos para o ano de 2025? Vale a pena disputar a Copa Libertadores com esse plantel? Ou vale a pena simplesmente lutar pelo Campeonato Brasileiro, ou uma Copa do Brasil, ou o Campeonato Gaúcho? Porque eu vou falar para vocês, é melancólica a participação do Internacional no Campeonato Brasileiro. Simplesmente melancólico. Para quem há 3 partidas atrás acreditava no título, e eu falei com meu ex-cunhado, hoje ainda conversamos, eu disse para ele, o Inter já não vem jogando bem há muitas partidas, mas vem ganhando, então às vezes isso vem mascarando o futebol do Internacional. Aquele futebol envolvente, que o Inter fazia jogada, bola de pé em pé, trabalhando, e eu disse para vocês aqui no canal, o meu medo e o que acontece com o Roger é que os jogadores cansam. Quando eles cansam disso aí, eles não têm mais vontade de fazer as mesmas coisas. Hoje o Inter não teve uma jogada trabalhada e falta talento. Fernando, para mim, que todo mundo exalta, eu acho que voltou muito mal depois da lesão. Hoje falhou bizonhamente. Bernabé falhou bizonhamente. Cleito falhou. Bruno Gomes falhou. Bom, hoje não dá para tirar um jogador do Internacional. Não tem um. Não tem nenhum para tirar. Talvez o Vitão, o menos culpado de tudo. Então fica o alerta. Liga-se o sinal de alerta para 2025 e o Internacional precisa, como eu venho falando aqui no canal há muito tempo, 2 zagueiros para ser titular. 2 zagueiros para ser titular. O homem de abertura do meio de campo não é Fernando, não é Rômulo. Era Kaique, mas se lesionou, não sei agora o que vai virar. O homem de ligação de área a área não é Thiago Maia, não é Bruno Henrique. Um extrema de velocidade pela direita, o Inter não tem, e agora não vai ter pela esquerda também. A boca tá entaipada. A boca tá feia. Preteou o olho da gateada. Não sei o que vai ser. Eu acho que o Internacional não tem dinheiro, não vai contratar e vai chegar no ano que vem tentando o Roger Machado tirar um coelho da cartola e fazer o time jogar. Tá bom? Inscreva no canal. Um dia abençoado para vocês. Eu fico aí, talvez eu mande um vídeo amanhã do aeroporto, alguma coisa aí, vamos ver, conversar um pouco, mas eu perdi bem o tesão nesse time do Internacional nas últimas partidas. Grande abraço, inscreva no canal, deixa o gostei, assine as notificações. Obrigado a todos os inscritos.